Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Estamos retomando as gravações das lições bíblicas da editora Betel, após um período de um trimestre em que eu estive doente e não tive como gravar os vídeos que deveriam ser publicados. Mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória e estamos de volta para continuar com a nossa jornada, agora fazendo a abordagem das lições bíblicas do quarto trimestre de 2024. E vamos falar desta vez sobre os 10 mandamentos. E falar sobre os 10 mandamentos é falar mais do que um conjunto de regras antigas. São, na verdade, a base moral, ética e espiritual que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, quando você pega os 10 mandamentos para estudar, e existem inúmeras, dezenas, talvez centenas de obras que tratam do assunto relacionado aos 10 mandamentos, quando você faz isso, você está entrando numa das áreas mais relevantes da história judaico-cristã. Os 10 mandamentos, eles não ficaram restritos à comunidade judaica, ao judaísmo. Os 10 mandamentos formaram o pano de fundo sobre o qual o cristianismo se estabeleceu. Neste vídeo nós vamos fazer uma abordagem, ainda que não tão profunda, sobre o conteúdo dos 10 mandamentos, e faremos isso procurando analisar a importância deles para a sociedade moderna, a abrangência que tem nas diversas áreas das nossas vidas e como eles se aplicam tanto moral quanto espiritualmente na nossa jornada em relação a Deus. E, embora não possamos afirmar isso com base em estatísticas, podemos dizer com certeza que a maioria das leis que foram elaboradas ao longo dos 2 últimos séculos, principalmente no Ocidente, tem de alguma forma relação com os 10 mandamentos. Princípios como respeito à vida, princípio como o respeito à propriedade ou respeito à verdade, fazem parte de quase todos os códigos de leis ocidentais. E, evidentemente, esses princípios estão claros nos 10 mandamentos que nós pretendemos, ao longo desses 3 meses, estudar. Eu quero iniciar falando um pouco sobre a natureza dos 10 mandamentos. Primeiro, eles têm uma origem divina. Diferente dos códigos de leis criados para orientar a sociedade moderna, que são feitos por parlamentares, são aprovados em parlamentos, com discussões, com inúmeras propostas de vai e vem, os 10 mandamentos é uma obra de Deus diretamente dele, não há intermediários, não há ninguém que possa se levantar e dizer eu fiz os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm uma origem exclusivamente divina. Não são, portanto, criação humana, mas uma revelação direta de Deus ao povo de Israel. E, quando Deus entregou os 10 mandamentos, ele estava revelando, entre outras coisas importantes, o seu caráter. Talvez a entrega dos 10 mandamentos para Moisés no Sinai foi, naquele momento, o ápice da revelação de Deus para a humanidade. Nós sabemos que ao longo da história, Deus foi se revelando gradativamente aos homens, usando, claro, a nação de Israel como referência para as suas revelações. E os 10 mandamentos, naquele instante, quando o povo estava em pleno êxodo, foi a máxima revelação que Deus poderia fazer de si mesmo para a humanidade. E, como eu disse, não foi uma obra elaborada pela mente de Moisés, mas foi uma obra
que veio direto de Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, por exemplo, nós lemos que então falou Deus todas estas palavras. Aqui está se referindo aos 10 mandamentos e a toda a orientação que ele deu para Moisés ali no Sinai. Então, amados, quando você pega os 10 mandamentos para estudar, você está fazendo uso de uma literatura ou de um conteúdo literário que foi dado diretamente por Deus aos seres humanos. Você não pode sequer pensar em questionar, em discutir a potencialidade ou a finalidade que os 10 mandamentos têm na nossa relação, primeiro com Deus e depois na nossa relação com o próximo. Veja que são coisas importantes que Deus, ao longo do período em que ele foi se revelando ao homem, ele declarou, ele mostrou a sua própria personalidade, o seu próprio caráter. Na autoridade divina, eu diria, permeia cada um dos mandamentos, o que os torna a base moral para o nosso relacionamento, tanto com Deus, como disse, quanto com o próximo. Agora, os 10 mandamentos não são somente obra de Deus diretamente. Os mandamentos não são apenas regras de comportamento, mas um reflexo direto da justiça e da santidade de Deus. Eles exigem que vivamos de maneira reta, santa e de modo coerente, nos alinhando com o seu caráter divino. Então, ao colocar os 10 mandamentos em nossa frente e ao nos enquadrarmos neles para a nossa conduta, nós estamos nos apropriando daquilo que é do caráter exclusivo de Deus. Fazer o que os 10 mandamentos ordenam é fazer aquilo que nos torna mais parecidos com o Senhor. Isso é muito importante. Esses preceitos estabelecidos nos 10 mandamentos estabelecem normas de conduta, normas éticas e normas morais que devem governar as nossas vidas em sociedade, enquanto nos orientam para ter uma vida correta diante de Deus. Então, é relevante, é extremamente, eu diria, relevante o estudo dos 10 mandamentos, não para conhecer um código de leis ou um código de orientações para a nossa conduta, mas é importante você buscar nos 10 mandamentos aquilo que você precisa colocar em prática no dia a dia. E mais, os 10 mandamentos não são exclusivos para o povo judeu. Como eu disse, hoje no Ocidente, muitas leis, talvez a maioria das leis elaboradas nos parlamentos, tem de alguma forma, ainda que indireta, relação com os 10 mandamentos. Então, não é algo que se pode simplesmente deixar de lado. Não pode. É algo muito importante e que nós precisamos entender e lidar com isso com toda a seriedade que necessitamos. Veja, os 10 mandamentos, como eu disse, não são de um povo, não são de uma religião judaico-cristã, mas eles são universais. Isso significa que, embora eles tenham sido dados a um povo específico, num contexto histórico, diria, particular, que foi no momento do Êxodo, os princípios dos 10 mandamentos são universais e mais, são atemporais. Isto significa que desde que eles foram entregues a Moisés no Sinai, calculamos isso por volta do século 14 antes de Cristo, possivelmente, de lá para cá, já vão mais de 3.400 anos, portanto, e eles nunca perderam a validade. Eles nunca ficaram ultrapassados. Ao longo da história, eles têm se mostrado capazes de modelar a conduta
e a maneira como as pessoas se relacionam com Deus. Os 10 mandamentos tratam de questões fundamentais sobre a conduta humana que permanecem relevantes em qualquer cultura, em qualquer período, sendo eternamente aplicáveis. Eu aqui vou fazer uma propaganda de um livro, se você quiser ler, para você entender o que significa a prática dos 10 mandamentos ou a prática dos valores religiosos cristãos numa cultura não cristã, isso com base naquilo que prevê o relacionamento do ser humano com Deus, base nos 10 mandamentos. Você leia o livro do fator Melquisedeque, de Don Richardson. Esse livro conta como que Deus está presente em culturas não cristãs. Muito interessante. E eu gostaria de falar ainda sobre a dimensão da lei moral em relação aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você pode dividi-los em 2 grupos, basicamente. Primeiro, ao 4º mandamento, eu não vou citá-los aqui para a gente ganhar um pouco de tempo nesse vídeo. Então, os primeiros 4 mandamentos tratam diretamente de como você se relaciona com Deus. Então, se você quiser saber o que você precisa fazer para se relacionar corretamente com Deus, busque entender o que está previsto nos 4 primeiros mandamentos. Leia, interprete e, mais importante, aplique-os à sua vida. É o que nós precisamos fazer em relação às Escrituras. Às vezes, somos bons leitores da Bíblia, mas não somos bons aplicadores dos seus ensinos na nossa prática, na nossa conduta diária. E isso é relevante. Os 10 mandamentos, eles nos lembram como a gente se relaciona com Deus. Agora, de modo especial, os 4 primeiros mandamentos nos lembram da exclusividade de Deus, proíbem a idolatria, nos ensinam a reverenciar o seu nome e nos convidam a observar um dia de descanso para adorá-lo. Às vezes nós não entendemos por que existe um dia na semana que nós não trabalhamos. Essa é uma herança da cultura judaico-cristã no mundo ocidental. E esse dia de descanso é exatamente para que você se aplique não simplesmente a lazer, não simplesmente a diversão, mas a adoração a Deus, ao culto a Deus. É relevante que você entenda isso, que o dia de folga que nós temos, que no caso nós, os cristãos brasileiros, elegemos o domingo, os adventistas e algumas outras igrejas elegeram o sábado, é interessante que nós observemos isso. O dia de descanso não é para lazer, mas é para adoração àquele que nos possibilitou ter todas as coisas. Os 5 últimos mandamentos, dos 5º ao 10º mandamento, o que nós vamos ter? É a orientação voltada para o nosso relacionamento uns com os outros. Portanto, se você quiser saber qual deve ser a sua conduta em relação àqueles com quem você se relaciona no dia a dia, leia os mandamentos do 5º ao 10º. E você vai ver como Deus orienta você a proceder em todas as circunstâncias das suas vidas, ou das nossas vidas. Eles nos ensinam a honrar os nossos pais, a preservar a vida e a dignidade humana, a viver de forma justa e respeitosa em comunidade. Essa é a base da boa conduta, do bom relacionamento que nós devemos ter. Mandamentos como não matar, não adulterar e não roubar. O que significa isso? Protegem a vida, a família e a propriedade. Isto, em última instância, o que é? Manutenção e preservação da ordem social. Coisa que hoje nós vemos tão pouco. Coisa que hoje a polícia não dá conta, a justiça não dá conta.
Se nós simplesmente observássemos, se a sociedade observasse o que está previsto nos 5 últimos mandamentos, não teríamos necessidade de tanta repressão, de tanta punição. Agora veja que os 10 mandamentos, nos últimos 5 mandamentos, eles nos orientam o respeito à propriedade e à verdade. Além disso, eu diria, os mandamentos nos ensinam a respeitar aquilo que é do outro. A ajuda orienta-nos a ser íntegros nas nossas palavras, no modo como nos portamos. Tudo isso são orientações claríssimas dos 10 mandamentos, e especialmente dos 5 últimos nesse caso. A proibição da cobiça nos alerta contra desejos desordenados muitas vezes. Quantas pessoas cometem delitos, falhas, por conta desse desejo que não pode controlar? Isso nos ensina a cultivar a gratidão, por exemplo, o contentamento com aquilo que você tem. É importante que você considere que aquilo que você tem é o que Deus te dá. E os 10 mandamentos, eles deixam isso bastante nítido, bastante claro para a gente. No item 3 da nossa lição de hoje, eu gostaria de falar sobre os 10 mandamentos e o aconselhamento ético espiritual. Eu não vou descer a muitos detalhes, porque nós teremos muitas lições ainda sobre os 10 mandamentos. Se eu não tiver cuidado aqui, é capaz que eu vou entrar nas próximas lições. Eu não quero fazer isso. Ok? Mas veja só. Os 10 mandamentos, eles se caracterizam como uma lei de conduta, de padrão, aliás, de conduta. Se você observar os 10 mandamentos, você vai perceber que eles estabelecem um padrão imutável para o comportamento humano. Nós erramos, a própria Bíblia diz, né? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Claro, num contexto muito especial, o Senhor Jesus disse isso. Mas, de um modo geral, podemos aplicar isso hoje a nós. Cumprir os 10 mandamentos é refletir uma vida espiritual saudável e ajudando-nos a formar cada dia mais sólido uma conduta ou, como diriam alguns, um caráter cristão de verdade. Se você quer ser uma pessoa madura na fé, na conduta, se você quer ser uma pessoa que de fato tenha um relacionamento com Deus, que seja coerente, que seja correto, observe o que está, aliás, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram cumpridos literalmente por Jesus. Podemos até alegar, não, ele não cumpriu a guarda do sábado. Essa é uma outra história que nós podemos discutir no outro vídeo. Mas não devemos afirmar isso assim com tanta convicção de que Jesus não guardava o sábado. Precisamos discutir sobre isso. Não vai ser agora. Jesus, ele mesmo disse que não veio abolir a lei. E quando ele fala sobre lei, ele estava falando sobre todo o conteúdo daquilo que os judeus consideravam como a lei para eles, que era o que nós chamamos de Torá. Então veja, ele disse que não veio abolir, mas veio para cumprir em toda a sua plenitude. Ele chegou a dizer o seguinte: nenhum tio da lei deixará de ser cumprido. Então veja que é muito interessante que a gente pense a respeito disso. E para que nós tenhamos uma conduta de fato cristã, é necessário que nós observemos esse tipo de orientação da palavra de Deus. Nunca devemos esquecer que por meio da graça de Cristo somos capacitados a viver de acordo com os 10 mandamentos. Só não vivemos se de fato não queremos fazer isso. E se somos rebeldes, como poderíamos dizer. Nós precisamos fazer isso e mais. Nós temos que ser submisso ao conteúdo dos 10 mandamentos, não por uma lei, não por uma ordem, não por algo que a gente tem medo, mas por amor a Deus. Para demonstrar o nosso cuidado em adorá-lo, em servi-lo
como Ele quer que nós façamos. Não só a Ele, mas também àqueles com quem nós estamos relacionando. Os 10 mandamentos, eu diria, funcionam como um espelho, revelando nossas falhas e nos mostrando a necessidade de termos um Salvador. Os 10 mandamentos deixam claro que o homem, por si só, não teria condições de se salvar, que ele precisava de um mediador entre ele e Deus. E Jesus Cristo veio fazer isso. Eles nos conduzem a Cristo, que transforma nosso coração e nos capacita a viver em obediência. É importante que nós aprendamos a observar aquilo que os 10 mandamentos nos apresentam. Eu diria, como falei agora mesmo, que a aplicação dos 10 mandamentos às nossas vidas é atemporal, ou seja, em qualquer momento, em qualquer instante, desde que eles foram entregues a Moisés no 14º século antes de Cristo, até hoje eles nunca ficaram ultrapassados. E ao lê-los, ao estudá-los, ao interpretá-los, precisamos aplicá-los às nossas vidas com toda certeza. Isso é muito importante. E nós, já partindo para o encerramento desse vídeo, podemos concluir dizendo que os 10 mandamentos não são apenas um código legal ou um conjunto de normas, mas é o conjunto máximo de orientação que Deus poderia dar ao ser humano a fim de que esse pudesse viver de acordo com a sua vontade, a fim de que ele pudesse viver de acordo com a determinação do Senhor. Os 10 mandamentos representam a vontade de Deus para a humanidade, apontando para uma vida de adoração verdadeira a Deus e de amor sincero àqueles com quem convivemos. Não há como fugir disso. Não há como evitar isso. Por meio dos 10 mandamentos, podemos ver a santidade e a justiça de Deus. Somos desafiados a viver de maneira íntegra, buscando sempre refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. E eu quero agora, de fato, encerrar esse vídeo apresentando algumas aplicações que eu acho que são relevantes dentro desse assunto que nós acabamos de falar. A primeira: viva uma vida de adoração e exclusividade a Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as áreas da sua vida. Isso basicamente é o que nos ensinam os 10 mandamentos. Deus está acima de tudo. E não podemos esquecer isso. A segunda aplicação que eu quero te passar é que valorize e respeite a dignidade das outras pessoas, refletindo o amor àqueles com quem você convive, como foi claramente ordenado e ensinado nos 10 mandamentos. Então, nós só erramos porque nós não observamos a palavra de Deus. Então eu quero convidá-lo para fazer essa reflexão. 3. Busque viver de forma íntegra, sendo fiel e verdadeiro nas suas palavras e ações, conforme são estabelecidas pela lei moral que o Senhor nos entrega. Ser íntegro, ter uma conduta que de fato mostre a sua vida diante de Deus é muito importante. E finalmente, cultive uma atitude de gratidão e contentamento, evitando desejar aquilo que você primeiramente não precisa e depois não é seu. E aprenda também a valorizar aquilo que Deus tem te proporcionado. É o melhor que você precisa. É o máximo que você precisa. É aquilo que Deus tem te dado. As demais coisas, evidentemente que nós queremos, porque nós somos muito, muito exigentes. E eu quero encerrar esse vídeo agora pedindo que você, se você gostou, você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e divulgue para seus amigos para que eles também possam se inscrever. Até o próximo vídeo.